Seja bem-vindo a mais uma aula da BT Eletrônica. Nessa aula você verá o que é um capacitor, a história do capacitor, materiais usados na fabricação de capacitores, tamanhos, tipos e modelos, códigos do capacitor, como escolher um capacitor e como testar um capacitor. Basicamente, capacitores são componentes eletrônicos que armazenam temporariamente uma carga elétrica. Essa carga elétrica é chamada de capacitância e é medida em farads. Um capacitor de 1 farad consegue armazenar 1 coulomb de energia, ou seja, 6,25 bilhões de elétrons. Antes da nanotecnologia, um capacitor que fosse capaz de armazenar 1 farad teria o tamanho de uma garrafa de 1 litro, dependendo da voltagem armazenada. Esse componente eletrônico é bem antigo e, como sempre, é difícil dizer quem é o verdadeiro inventor. Há registros que a invenção é de um alemão chamado Ewald, em 1745. Em 1746, foi inventada a garrafa de Leyden por um professor holandês, Peter. Em 1747, William Watson, finalmente um nome fácil de falar, descarregou uma garrafa de Leyden usando um circuito elétrico. Provavelmente ele usou uma resistência para fazer isso. Naquela época, não tinha muita utilidade prática, não existiam lâmpadas elétricas nem circuitos elétricos, mas servia para dar choque nos amigos. Depois disso, várias pessoas e empresas ajudaram a desenvolver os capacitores. Benjamin Franklin desenvolveu o cubo de Franklin, ou um capacitor fino. Michael Faraday apresentou uma aplicação prática para os capacitores. Usando capacitores do tamanho de barris, ele conseguia manter estável a corrente elétrica de um gerador. Na década de 1950, surgiram o capacitor de tântalo e o capacitor feito com material semicondutor. E mais recentemente surgiram os supercapacitores. Basicamente, o capacitor é feito de 2 peças de metal chamados eletrodos. O eletrodo normalmente é semelhante a um filme, como o papel alumínio. Esse metal, do qual é feito o filme, ele pode ser alumínio, prata, ouro, estanho ou cobre. Essas 2 peças metálicas são separadas fisicamente por um material com alta resistência à passagem de elétrons, chamado dielétrico. O dielétrico pode ser ar, celulose ou papel, vidro, mica, porcelana, cerâmica, tântalo, cera, óleo, plástico, poliéster, policarbonato, teflon, milar ou até ácido sulfúrico. Dependendo do dielétrico, o capacitor recebe um nome, por exemplo, capacitor cerâmico, ou capacitor eletrolítico, ou capacitor de tântalo, e é mais apropriado para uma função. Eis algumas aplicações de acordo com o dielétrico. Dielétrico de ar, capacitores sintonizadores de rádio. Dielétrico de milar, é usado em relógios e contadores. O vidro é usado para capacitores de alta voltagem. O dielétrico cerâmico normalmente é usado em aparelhos de áudio, em rádios e radiofrequência. O dielétrico de polietileno, ele é mais barato e usa baixa frequência. Então, em projetos eletrônicos que não exijam muita alta frequência ou muita potência, esse daí acaba sendo mais usado. O dielétrico de policarbonato, ele é usado mais militarmente. Ele suporta temperaturas de menos 55 graus até mais 125 graus Celsius, que é justamente a faixa de uso militar. Os capacitores eletrolíticos, eles são polarizados e são usados em fontes de energia. Os capacitores de tântalo também são polarizados. Eles têm alta capacitância em pequenos volumes, mas normalmente é só para até 70 volts. Dependendo do material usado, a tolerância, a margem de erro da capacitância, ela é menor, chegando a 1%.
Os tamanhos dos capacitores são muito variados. Podem ser microscópicos dentro de circuito integrado ou grandes como uma garrafa. Os mais normais estão nas imagens em sua tela. Como curiosidade, um teclado de smartphone do tipo touch pode ser do tipo capacitivo. Ele pode ser considerado um capacitor. Ele é muito fino e é feito em material transparente. Em capacitores, digamos, grandes, os valores da capacitância, tolerância, voltagem e temperatura podem ser escritos sem abreviações. É o caso dos eletrolíticos. Em capacitores menores, tipo cerâmicos e SMD, é usado um código abreviado com 3 números e uma letra ou somente 3 números. Os 2 primeiros números indicam a capacitância em picofarads e o terceiro dígito é o multiplicador, a quantidade de zeros à direita do número. Para indicar valores menores que 10 picofarads, usamos a letra R representando o ponto decimal. 0R5 é 0,5 picofarads. 1R0 é 1 picofarad. 2R2 é 2,2 picofarads. Além desses números e da letra R, capacitores antigos usavam um código de até 5 cores. Esses capacitores não são mais fabricados e não vamos comentar aqui. Como escolher um capacitor? A escolha de um capacitor depende de onde ele será usado. Eletrolíticos em fontes, cerâmicos em áudio e equipamento de radiofrequência. Capacitor de vidro em altas tensões. Depois dessa escolha, devemos escolher a capacitância, o ESR, a resistência equivalente em série do capacitor, a temperatura de trabalho, o tamanho do capacitor e os custos. Como testar um capacitor? Podemos usar um multímetro para saber se um capacitor está em curto. Atenção, não faça esse teste em capacitores de tântalo, ele poderá explodir. Colocando as pontas de prova nos terminais de um capacitor, o próprio multímetro carrega o capacitor. Depois, invertemos as pontas de prova e veremos o capacitor ser descarregado. Também podemos testar carregando o capacitor com uma pilha. Fique atento à polaridade dos eletrolíticos e capacitores de tântalo. Ao retirar a pilha, podemos medir a voltagem nos terminais e saberemos que esse capacitor está armazenando a voltagem. Existe um outro teste para fazer um capacitor, que é para saber qual é a capacitância dele. Nós precisamos usar um capacímetro ou o testador open source, que mostramos nesse vídeo em seguida. Bom, agora nós vamos medir um capacitor eletrolítico, olha que legal. Ele indica qual é a capacitância e indica também o ESR desse componente. Está ligado entre os pinos 2 e 3, 431.8 microfarad e ESR de 0,11 ohms. Isso aí é interessante em algumas situações para saber se o capacitor está danificado. Agora nós vamos mostrar um outro capacitor que está danificado. Você vai ver qual é o resultado que ele vai aparecer aqui na tela. Quando nós fomos realizar o teste para mostrar o funcionamento desse multímetro, nós descobrimos um capacitor danificado. Olha como ele vai diagnosticar. É um capacitor que está ligado aqui, ele diz que é um diodo de 1,98 volts de tensão na junção, vamos dizer assim, e 46,9 microfarad de capacitância, mas não é. Esse capacitor ele está danificado, ele está com defeito e o aparelho não conseguiu identificar que ele é um capacitor. Ele identifica como se fosse um diodo. Então por aí você já tem uma ideia que esse capacitor não está bom e não deve ser utilizado. É um capacitor novo, nunca foi usado. Se você colocasse ele na tua fonte ATX, a fonte ia continuar com defeito. Por isso que é bom testar o componente antes de usar.
Chegamos ao final de mais uma aula da BT Eletrônica. Aguardamos você em nossa próxima aula.